Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Feliz mais uma vez de estar aqui nessa casa. Glória a Deus por essa linda oportunidade. Devido a essa palavra, eu peço que os irmãos fiquem de pé, juntamente comigo. Nós vemos o texto que Deus colocou em meu coração. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 64. Glória a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Ezequias, Amém. pastora Lilian, pela confiança de nós estarmos aqui mais uma vez. Ao irmão Edilson, Deus abençoe, irmão Eduardo, Deus abençoe pela confiança de nos convidar para estar aqui com os irmãos nesse culto e nessa luta. Como já foi apresentado, faço acompanhar com a minha namorada, Emily. Deus abençoe ela, é sempre bom ela estar aqui comigo para louvar e conhecer o nome do Senhor. Todos acharam o Evangelho de João, capítulo 6? Amém. Versículo de número 64 vai dizer assim: mas algum de vós que não creem, porque bem sabia que Jesus desde o princípio quem era os que não criam, e quem era o que havia de se entregar. E dizia por isso, eu vos disse que ninguém podia vir a mim, senão por meu Pai, e não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, querei vós também se retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e não temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe, pois, Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Versículo 71. E ele dizia isso e de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido de todos nós, já foi cantado aqui nessa noite, o irmão que me antecedeu. Eu quero ver ser bem simples e reto aquilo que Deus colocou no meu coração com essa palavra. Nós sabemos que o Evangelho de João é o Evangelho que tem o intuito de revelar a pessoa de Jesus Cristo. É bem verdade que os seus primeiros versos ou os seus primeiros capítulos vão começar a falar e revelar quem era o Cristo. O interessante é que João, quando ele está escrevendo esse Evangelho, o intuito de João era escrever para que todos aqueles... É verdade que eu estou falando isso para os irmãos, porque quando Cristo estava crucificado na cruz, João foi o último apóstolo, João foi o único discípulo que ficou aos pés de Jesus olhando para a cruz. Ou seja, João ele olhava para Cristo e estava falando, Senhor, eu estou contigo em todos os momentos, seja momentos bons, seja momentos ruins, seja momentos de felicidade, seja momentos de tristeza, João estava ao lado de Cristo. É por isso que João ele tem tanta ênfase e propriedade de escrever esse Evangelho, porque verdadeiramente João sabia quem era o próprio Cristo. Verdadeiramente João, ele cria no Cristo, coração, majestade, a qual ele tinha nos altos céus, se fez carne e habitou entre nós. João continua escrevendo falando que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada dessas coisas seriam feitas. Era João falando, este Cristo é tão verdadeiramente este Cristo, porque lá na criação o próprio Deus criou todas as coisas para ele. Aí eu começo a imaginar na criação, quando Deus ele faz distinção das trevas e da luz, quando Deus ele faz distinção dos céus e da terra, quando Deus ele cria toda a criação, todas as árvores, todos os frutos, quando Deus ele cria o homem, depois cria a mulher, quando Deus cria toda a criação, e o texto vai nos falar da criação, que Deus olha todas essas coisas e
bom. Era Deus falando: todas essas coisas a qual eu formei, através da minha palavra, é para o próprio Cristo. Aí nós podemos ver que João estava falando que o Cristo ele só veio aqui na terra com o intuito. Qual é este intuito? De ser adorado sim, de ser magnificado sim, mas o mais importante, ele tinha uma missão. É por isso que todas as coisas que foram feitas foram para ele, por ele e sempre será para ele. É por isso que a nossa adoração tem que ser para Cristo. É por isso que a nossa vida tem que ser entregue para Cristo. É por isso que a minha família, a base central tem que ser o próprio Cristo. Porque não foi só a criação. O ser humano foi criado especificamente para o próprio Cristo. Era Cristo falando e Deus falando da criação. Eu vou formar todas essas coisas porque o Cristo irá vir à terra. O capítulo de número 1 nos mostra essa criação a qual Deus faz para o próprio Cristo. Capítulo de número 2, este Cristo começa a operar milagres. Nós vamos ver que o primeiro milagre ao qual Cristo vai fazer é num casamento na cidade de Cafarnaum. Este casamento, a história vai falar que faltou vinho neste casamento. Quando falta vinho neste casamento, os irmãos vão olhar, as pessoas que estavam ali vão começar a observar. E aí a Bíblia vai nos dizer que uma daquelas pessoas que estavam chegam até Jesus e falam: acabou o vinho. É um casamento judaico. Era uma vergonha faltar o vinho neste casamento. Aí Jesus ele vai lançar uma palavra. Ele vai falar assim: tragam talhas cheias de águas. Quando chegou, Jesus opera o milagre, todos nós conhecemos, e transformou aquelas águas em vinho. Veja, no processo, quando pegaram aquelas talhas, quando encheram elas de água e levaram até o Cristo, era neste processo que Cristo já estava operando o milagre na vida daqueles que estavam naquele ambiente. É por isso que às vezes nós temos que passar por uns processos. É por isso que às vezes nós temos que passar por algumas situações. Porque é nessas situações que Cristo vai olhar e vai falar: se você confiar na minha palavra, um milagre vai acontecer. Se você obedecer a minha voz, um milagre vai acontecer. Se você confiar que eu tenho o poder de transformar água em vinho, o milagre vai acontecer no meio do processo. Jesus opera um milagre em um casamento em Cafarnaum. Capítulo de número 3, este Cristo vai se encontrar com o mestre da sinagoga chamado Nicodemos. No capítulo de número 4, este mesmo Cristo vai se encontrar ao meio-dia no poço de Jacó com a mulher samaritana. Eu acho isso lindo, porque se nós formos fazer uma comparação do capítulo de número 3 e do capítulo 4, nós vamos ver que Cristo, no capítulo de número 3, ele se encontra com um homem muito importante. À meia-noite, ali onde ninguém estava vendo. Mas no capítulo de número 4, Jesus se encontra com alguém que ninguém dava crédito, com alguém que ninguém dava valor. Porém, Jesus se encontra com essa mulher que ninguém dava valor ao meio-dia, quando todos podiam ver, quando todos podiam enxergar. Aonde eu quero chegar? Jesus se encontra com alguém que tem nome no capítulo de número 3. Jesus se encontra com alguém que não tem nome no capítulo de número 4. Jesus se encontra com alguém no capítulo de número 3 que tem uma posição eclesiástica aonde todos olhavam e reverenciavam Nicodemos. Mas no capítulo de número 4, alguns vão falar que Jesus se encontra com uma mulher que era tão insignificante que ela tinha que ir ao meio-dia pegar água. Ou seja, quando ela estava pegando água ao meio-dia, era onde o barro já tinha subido e era a pior água de pegar naquela época. As pessoas naquela época pegavam água de manhã ou pegavam do fim da noite, porque o barro já tinha descido e aí eles conseguiam beber aquela água. Mas quando essa mulher vai tirar água ao meio-dia, alguns estudiosos vão falar: o valor daquela mulher era tão pequeno que ela tinha que pegar água suja para beber. Ela não era digna de beber água de manhã e nem de noite, mas ela tinha que ir ao meio-dia, na hora que ninguém queria estar, na hora que ninguém queria beber aquela água, naquela hora a qual ninguém tinha desejo de estar naquele lugar.
Mas é ao meio-dia que o próprio Cristo faz questão de se encontrar com essa mulher. O que eu quero dizer? No capítulo de número 3, Jesus se encontra com alguém que não tinha o conhecimento de quem era o próprio Cristo. Porque Nicodemos olha para Jesus e fala: Jesus, como é que eu faço para nascer de novo? Aí Jesus olha para Nicodemos e fala: é necessário para você entender o reino dos céus, você é necessário nascer de novo, Nicodemos. Aí o texto vai falar que o mestre da sinagoga olha para Jesus e fala: eu já sou grande, eu já sou velho, como é que eu posso entrar dentro da barriga da minha mãe de novo e voltar a nascer? Aí o próprio Cristo fala: Nicodemos, é necessário você nascer do Espírito. Mas no capítulo de número 4, Jesus vai se encontrar com alguém que não é este alguém que vai questionar o Senhor. Este alguém não marcou um lugar ou um ambiente com o Senhor. Essa mulher não marcou um horário com Jesus. Morri na cruz por você. Eu paguei um alto preço por você. Você tem valor para Cristo. Capítulo de número 3, Jesus se encontra com o mestre da sinagoga. Mas no capítulo de número 4, se encontra com uma mulher que ninguém dava valor. E por que Jesus ele fez questão de se encontrar com essa mulher? Quando nós vamos ler o texto, nós vamos ver que Jesus senta no poço de Jacó, cansado do caminho. Ou seja, nós vamos observar que na Bíblia nós nunca vamos ver Cristo cansado. Nós vamos ver Cristo indo dormir na polpa do barco, porque ele iria querer provar os seus discípulos para provar que ele tinha poder sobre as águas, sobre a tempestade. Mas nenhuma referência vai falar que Cristo se cansou, exceto no capítulo de número 4. Era Jesus mostrando para aquela mulher. O escritor João escreve: Jesus, cansado do caminho, se assentou daquele poço. Quando aquela mulher veio falar com Jesus, ou veio tirar água, ela encontra um Jesus cansado do caminho. Aí aqui eu acho algo lindo. Jesus aqui ele estava cansado, não porque ele caminhou tanto, não. Porque na Bíblia nós vamos ver nos evangelhos que ele caminhou dias pregando, ensinando e nunca se cansou. Mas por que Jesus no capítulo 4 faz questão de falar para João, ou inspira João para escrever que ele estava cansado do caminho? É porque o nosso Cristo é um Cristo que age por misericórdia. Ou seja, ele sabia que uma mulher iria entrar naquele poço, naquele ambiente, e essa mulher tinha sua alma cansada. Era Cristo falando: eu vou me fazer cansaço para curar a vida dessa mulher. Eu vou me fazer cansaço para restaurar a vida dela. Era Cristo falando: eu vou me colocar no lugar dela, para eu entender o que ela está passando, para eu entender o que ela está vivendo, para eu poder restaurar a vida dela por inteiro. Cristo hoje, nessa noite, está falando. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe a angústia da sua alma, ele sabe quantas vezes você pensou em desistir, porque o cansaço já atingiu a sua alma. Mas nessa noite ele está falando: eu estou contemplando, eu sou alívio para a sua alma, eu sou o bálsamo de Gileade. E nessa noite, se você entrou cansado, ele vai fortalecer você, ele vai tirar todo o desânimo, toda a angústia e vai curar a sua alma. Jesus se faz cansado para operar o milagre na vida daquela mulher. E qual foi o milagre? Essa mulher viveu uma situação dentro da sua casa, a qual ninguém queria passar. Ela já teve 5 maridos, o que ela tinha não era dela. E Cristo restaura o milagre na vida daquela mulher. Capítulo de número 5, para nós entrarmos, Jesus ele vai curar um paralítico no tanque de Betesda. E aí no capítulo de número 6 nós vamos ver um texto lindo, um texto maravilhoso, onde Pedro vai falar a seguinte frase: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Essa frase é muito linda. Quando Pedro fala essa frase, nós louvamos através dessa frase, nós pregamos através dessa frase. Mas é importante nós entendermos o contexto que foi inserido
ainda essa fase do apóstolo Pedro. A Bíblia vai nos mostrar no versículo 6, capítulo número 6, do versículo 1 ao 15, que Jesus, ele está andando com a multidão. E a Bíblia vai falar que essa multidão, é o primeiro verso do capítulo que nós lemos, essa multidão era de mais ou menos 5.000 pessoas, para mulheres e crianças. 5.000 homens, para mulheres e crianças. Aproximadamente tinha 15.000 pessoas seguindo a Jesus. Jesus está sentado em cima do monte. Ele olha para essa multidão que está seguindo ele há muitos dias. Ele olha para um dos seus discípulos e fala: tem um problema. Eu estou dando pão espiritual para a multidão, mas é necessário que a multidão também coma um pão carnal para que ela possa se abastecer e continuar me seguindo. Jesus olha para os discípulos e fala: procura algum lugar para dar pão para essa multidão. Aí um dos discípulos olha para Jesus e fala: Senhor, nem 200 denários dariam para nós comprarmos pão para alimentar toda a multidão. Mas o nosso Cristo, como ele é onisciente, ele já sabia o que iria acontecer. Ele fez essa pergunta para provar os discípulos, colocar os discípulos em prova. E aí, de repente, no meio da multidão, André, ele tem um cargo aqui muito lindo. Qual é o cargo de André? André, ele é caçador de talentos. Porque André, no meio da multidão, ele chega até Jesus com um menino, e André vai falar: Senhor, tem um menino no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos. André, ele tem a função de procurar talentos em alguém que ninguém dá valor. O apóstolo André tem a função de mostrar alguém e colocar na frente de Cristo, alguém que foi desprezado pela multidão. Porque alguém podia olhar para aquele menino e falar: ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? Mas como André é caçador de talentos, ele fala: Senhor, tem esse menino, ele não tem nome, ninguém sabe de onde ele veio, porém ele veio até o Senhor, não com as mãos vazias, mas ele veio com algo para entregar para o Senhor. Era André falando: Senhor, ele está diferente de toda a multidão. A multidão só veio ver milagre, a multidão só veio apertar o Senhor, mas esse menino veio entregar algo para o Senhor. E nessa noite Cristo, ele pergunta para nós o que nós viemos entregar para ele. Porque é muito bom eu vir no culto, ouvir os louvores, ouvir a pregação, ouvir os testemunhos e sair da mesma forma que eu entrei. Na verdade, nós não viemos entregar, nós viemos receber da parte de Jesus. Aí Jesus está falando que nós possamos tomar esse menino como exemplo. No meio de uma grande multidão, ele não veio como aqueles que estavam próximos de Jesus, não. Até os discípulos não tinham nada para entregar para Jesus. Mas um menino que não tinha nome, um menino que ninguém sabia de onde ele era, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nessa noite Deus está falando: eu não quero saber a família que você é, eu não quero saber a sua conta cheia de dinheiro, eu não quero saber a sua influência, eu quero saber o que você veio entregar para mim nessa noite. Se é adoração, continue adorando a Ele. Se é glória a Deus, pode glorificar o nome dEle, porque Ele está nos céus recebendo a sua bênção. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos daquele menino e transforma e multiplica, ao ponto que toda a multidão se saciou e sobrou 12 pães cheios de cesto. Aí o interessante é que quando a multidão viu isso, a multidão começa a adorar ao nome de Jesus lá da Galileia. Jesus fala: vocês irão passar, mas eu vou subir ao monte para orar. Jesus então se despede da multidão, se despede dos discípulos, sobe ao monte para orar. Aí o texto vai nos falar que enquanto Jesus está orando,
Os discípulos estão dentro do barco. E esse barco, ele se encontra no tamanho ou diante de uma tempestade. Agora os discípulos viram Jesus operar um milagre. Multiplicar pão e vinho. Multiplicar pão e peixe. Multiplicar e fazer um milagre a qual toda a multidão se saciou. Agora os discípulos vendo isso, eles começam a imaginar: será que foi o último milagre que nós vimos da parte do Senhor? Será que nós iremos morrer nessa tempestade? Porque Jesus está orando, Jesus não está no nosso barco. Como é que nós iremos contornar essa situação? Porque toda tempestade que Deus decide ou deixa com que nós passamos é para provar e nos mostrar que Ele sempre esteve no barco. Toda multidão ou toda tempestade que Jesus permite você passar, é Jesus falando: eu vou deixar você passar. Essa tempestade você não vai ter poder. Porque todos os discípulos, a maioria era pescador. Eles passavam por tempestade. Mas a tempestade que Cristo nos permite passar é uma tempestade que o nosso recurso não vai nos ajudar. É uma tempestade que a nossa capacidade não vai nos ajudar. Aí Cristo fala: eu permito você passar pela tempestade para eu mostrar o meu poder sobre a sua vida. Os discípulos estão passando pela tempestade, pensando que iriam morrer, quando de repente eles olham para o meio da tempestade e vê um homem andando sobre as águas. Aí um deles começa a gritar: é um fantasma que está vindo ao nosso encontro. Aí o Cristo libera uma palavra: não temas, sou eu. Aí os discípulos, olhando isso, olharam, e o apóstolo Pedro, conforme os irmãos conhecem, vai falar: se é tu mesmo, deixa que eu vá andando sobre as águas. Jesus libera a palavra, Pedro vai andando, porém ele começa a cair na tempestade. Ele perde o foco de Jesus. E aqui está o ensinamento. Quando nós estamos no meio da tempestade, ouvimos a voz de Cristo, começamos a caminhar, mas de repente a situação parece ser tão grande que nós perdemos o foco. Nós esquecemos da palavra qual Jesus liberou. Mas nessa noite Jesus está falando: se eu liberei a palavra, não perca o foco, não perca o seu alvo. Se eu liberei a palavra, pode continuar caminhando, porque na tempestade eu estou ao seu lado. Pode continuar caminhando, que na tempestade você não está sozinho. Pedro caminha, afunda, Cristo conduz ele até o barco. Aí o texto vai falar que os discípulos ficaram maravilhados, viram esse tamanho milagre a qual Cristo operou. Porém, o texto vai falar que Jesus, chegando no outro lado do mar da Galileia, a mesma multidão que adorou ao nome do Senhor, a mesma multidão que falou verdadeiramente Ele é o Cristo que veio aqui para a terra, a mesma multidão que viu Cristo multiplicar o pão, multiplicar o peixe, e todos se saciaram, é a mesma multidão que vai encontrar Jesus no outro lado do mar da Galileia. Olha a rapidez dessa multidão. A multidão estava seguindo a Jesus pelos milagres que Jesus operou. É tão verdade. Há muito tempo nós estamos precisando de pão, nós estamos precisando de peixe, nós queremos ver milagres da parte. Aí, como Jesus ele conhece o nosso coração, Jesus vai liberar uma palavra para a multidão. Vai falar para a multidão: na verdade eu vos digo que vocês estão me seguindo porque eu dou pão, porque eu dou peixe, e vocês se saciam. Aí o próprio Cristo vai continuar falando: na verdade eu vos digo que eu sou o pão da vida, e aquele que prova desse pão jamais terá fome. Era Cristo falando para a multidão: multidão, vocês estão me seguindo pela motivação errada, porque é muito fácil eu seguir a Jesus pelo que Ele pode me dar. É muito fácil eu seguir a Jesus sendo que Ele pode me dar um bom carro. É muito fácil eu seguir a Jesus sendo que Ele pode me dar uma boa casa. Aí Jesus está falando:
Não me siga por aquilo que eu posso te dar. Não me siga por aquilo que eu posso te oferecer. Mas me siga pelo que eu sou. Aí o próprio João, ele vai falar o que Jesus é. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. João vai falar que Cristo, ele é o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, vai falar que Cristo, ele é a luz do mundo. E aquele que anda na luz jamais estará em trevas. João capítulo 10, versículo 7, vai falar que Jesus, ele é a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, vai falar que ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 11, versículo 25, vai falar que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, se estiver em Cristo e confiar verdadeiramente, vai ressuscitar. Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se ele é o caminho, ele é o melhor caminho. Se ele é a verdade, ele não mente para você. Se ele é a vida, ele tem vida para sua casa nessa noite. A palavra está sendo liberada para alguém. Cristo tem vida para alguém nessa noite. Não me siga pelo que eu sou, mas não me siga por aquilo que eu posso te dar, mas me siga por aquilo que eu sou. Jesus dá um sermão duro para a multidão, porque nem sempre Jesus vai operar um milagre, nem sempre Jesus vai multiplicar pão e peixe, nem sempre Jesus vai fazer a nossa vontade. Às vezes Jesus, ele vai nos dar uma palavra dura, que vai ao nosso encontro, que vai nos confrontar. É muito bom quando eu venho para a igreja e eu ouço aquilo que eu quero ouvir. É muito bom quando eu venho para a igreja e o pregador tira o paletó e começa a falar, receba a chave. É muito bom. Mas nessa noite que ele está falando, a palavra é uma palavra de confronto. A palavra é uma palavra que vai fazer você refletir. A palavra é uma palavra nessa noite que talvez não vai te abençoar, talvez não vai te dar casa, talvez não vai te dar carro, mas essa palavra é uma palavra de vida para a sua alma. A palavra qual Jesus tem para essa noite é uma palavra dura sim, mas essa palavra vai curar as suas enfermidades. Jesus começa a observar a multidão começa a ouvir essa palavra dura do Senhor, e a multidão começa a falar, agora não tem pão, não tem peixe, vamos embora. Eu não quero ouvir a palavra qual Jesus tem. Se a palavra é dura, a palavra não é para mim. Porque tem alguém que vem para a igreja e a palavra é dura, aí ele começa a falar, foi para a irmã Maria que não veio hoje, né? Foi para o irmão João que não veio hoje. Mas se vocês vieram hoje, a palavra é para você nessa noite. E Jesus olha para a multidão, começa a observar. A multidão começa a ir embora, começa a falar, não tem milagre, então eu vou embora. Aí Jesus, observando isso, olha para os 12. E a seguinte frase de Jesus é, nós caminhamos para o final. A multidão quer ir embora. Vocês não querem acompanhar a multidão também? O convite que Jesus fez para os discípulos era um convite tentador. Jesus olha para os discípulos e fala, o sermão eu sei que está duro. O sermão eu sei que está difícil. Não tem pão, não tem peixe, não tem milagre. Se vocês quiserem acompanhar a multidão, eu dou total liberdade para vocês irem embora. Aí o apóstolo Pedro comenta para fora. É Cristo falando nessa noite. Eu tenho palavra de mudar o ambiente. Cristo ouve essa palavra, a qual Pedro fala. Pedro fala para quem iremos nós. É culto de missões e nós não podemos esquecer de quem nós pregamos e de quem nós cantamos. Hoje em dia nós vemos nas igrejas que o pregador, o cantor, o pastor é o centro das atrações. Mas a palavra sempre vai nos mostrar que Cristo, ele é o tema central da palavra de Deus. Cristo, ele nunca pode sair da nossa boca. Cristo, ele nunca pode sair como prioridade nas nossas vidas. Aquela multidão estava colocando os milagres acima de Cristo. Quando Cristo parou de operar milagre,
a multidão parou de seguir ele. Aí o meu discurso hoje, nessa noite, essa palavra é que nós possamos seguir a Cristo, não pelo que Ele pode nos oferecer, mas que nós possamos servir a Ele pelo que Ele é e o que Jesus é. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos falar que Cristo, para o cego, Ele é a luz do mundo. Cristo, para o faminto, Ele é o pão da vida. Cristo, para o perdido, Ele é a melhor bússola com direção. Cristo, para a igreja, é aquele que vai vir nos buscar e arrebatar a sua igreja. Cristo, para o perdido, Ele é a própria salvação. E nessa noite Cristo está falando: se entrou alguém aqui nesse ambiente que está perdido, que está sem rumo, Cristo está falando: eu sou salvação para a sua alma. Eu tenho poder de ir até aquele que está perdido e trazer ele para a minha casa. E aí nós entendemos, e nós caminhamos para o final, o poder da palavra a qual Cristo está pregando ou falando. Pedro entendeu o tamanho desta palavra e o poder dessa palavra, que ele fala: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? E a palavra a qual nós estamos pregando nessa noite é uma palavra que traz vida eterna. Se você entrou aqui desanimado, pensando que vai parar, pensando que não tem mais solução, se você entrou aqui nessa noite e está falando: pregador, lá na minha casa tem alguém que não ouve mais a palavra, lá na minha casa tem alguém que não acredita mais no poder da palavra, mas eu vejo que o poder da palavra que Cristo tem é um poder assim que nós não conseguimos explicar, porque quando Cristo libera uma palavra, aquele que está enfermo é curado. Quando Cristo libera uma palavra, aquele que está perdido se acha para o caminho. Quando Cristo libera uma palavra, aquilo que está fora do lugar volta para a direção certa. Quando Cristo libera uma palavra, aquilo que está te aprisionando, as cadeias caem por terra. Quando Cristo libera uma palavra, pode ter morte, mas Ele traz vida. Pode ter tristeza, mas Ele traz alegria. Pode ter turbulência, mas no meio dessa turbulência Ele vai trazer calmaria para a sua alma. E nessa noite Ele está falando: tem palavra de vida, tem palavra de solução para alguém, tem palavra de mudança e transformação. Nessa noite Cristo está falando: continue acreditando no poder da palavra, porque a palavra do homem pode falhar, a palavra do juiz pode falhar, a palavra do ser humano pode falhar, mas a palavra de Cristo ela é fiel, verdadeira e não volta vazia. Cristo está falando: receba o poder da palavra a qual Ele está manifestando no nosso meio. Essa palavra vai trazer solução para a vida de alguém. Com a permissão do pastor, fiquemos de pé. Nós iremos fazer uma oração nessa noite, e nós iremos confiar no poder da palavra a qual o Senhor liberou nessa noite. Nessa noite nós iremos fazer uma oração simples. Nessa oração nós iremos apresentar aqueles que estão perdidos da casa de Deus, aqueles que saíram da casa e nunca mais voltaram. Ou nós iremos orar por alguém aqui nessa noite também que se encontra desanimado. Parece que você não confia mais na palavra do Senhor, mas essa noite Deus Ele te trouxe aqui para você voltar a confiar na palavra. Nós iremos fazer uma oração e nós iremos rogar ao Senhor para que traga as pessoas que saíram da casa de Deus, e para que Ele possa fortalecer aquelas que estão aqui sem força, desanimadas, e que Ele possa revigorar a nossa alma, que Ele possa fazer de novo aquilo que Ele tem na nossa alma, que Ele possa acender novamente a chama no nosso coração, e que nós possamos voltar a confiar no poder da palavra que o Senhor tem.
está o seu ente querido, o seu familiar, que está afastado da casa do Senhor. Você vai orar por alguém aqui nessa noite também que você sabe que está desanimado. E eu acredito no poder dessa palavra, que quando nós orarmos, Deus ele vai fazer aquilo que nós estamos pedindo. Se é salvação, Ele vai salvar. Se é fortalecimento, Ele vai te fortalecer. Mas uma verdade eu quero falar para os irmãos: a palavra não vai voltar vazia. Se Cristo falou através dessa palavra, a palavra não vai voltar vazia. Senhor Jesus, Pai amado, eu te louvo, eu te bendigo, Pai. Eu te louvo por essa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Pai, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui nessa noite. Mas que alguém aqui tem um familiar que está perdido, sem solução, que está no caminho da perdição, que através da sua palavra, a sua palavra possa alcançar e trazer salvação para essa alma. Se tem alguém aqui nessa noite que está desanimado, que o Senhor possa trazer ânimo nessa noite, que nós possamos acreditar no poder da sua palavra, que nós possamos poder acreditar que o Senhor ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nós possamos confiar no poder e na palavra que foi liberada nessa noite, que nós possamos continuar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder de salvar, só o Senhor tem poder de curar, só o Senhor tem poder de restaurar. E nessa noite nós estamos acreditando que tem palavra de vida eterna para a nossa alma, tem palavra de salvação para a nossa alma. Assim nós louvamos e acreditamos no poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.